Pois bem, espero que tivessem gostado do programa até agora. Agora vamos mudar aqui um bocadinho o assunto, embora vamos falar também da mesma coisa, mas que tem a ver com um livro. Mas antes disso, Palmeira, ainda vou pensar se vou ou não fazer aqui um teste consigo para equilibrar a minha energia vital. Quando quiser. Vamos então aqui prosseguir com o tema do livro e a todo momento, se eu pensar, eu vou fazer então essa experiência. A Palmira, desde pequena, tem uma bonita cumplicidade com Jesus, que considera seu irmão e a quem pede sempre opinião. Sim. Este tema é o tema do seu livro, o seu primeiro livro. Sim. Sim, porque... Então vamos lá falar do seu livro. Esteja à vontade. Então, o meu livro surgiu a ideia de, já por a experiência que eu vivi, como vida, como partida e ficada ao mesmo tempo. E há conhecimento de que os médicos colaboram nessa parte de conhecimento de tudo o que se passa, eles estão ao corrente, e ao mesmo tempo é uma ajuda para as pessoas compreenderem que, mesmo que estejamos muito doentes, que tenhamos problemas muito profundos, nós não devemos perder a coragem nem a fé de um dia conseguir recuperar e de se sentir bem. E por isso eu tento ajudar as pessoas a estimulá-las, talvez, a compreenderem que tudo é possível. E, sobretudo, o principal de uma boa saúde é a nossa energia equilibrada. Porque se nós respiramos, é o principal, a respiração, o calor do corpo, a temperatura, a água no corpo, a comida, isso é a energia da terra, do ar, do calor e do sol. E não há nada de especial que não faça parte do nosso corpo, é o indicativo para uma boa situação. E então, ao falarmos de Jesus, é como se, para mim, é uma parte da infância que ficou, desde pequenina, e que fui acompanhando ao longo dos anos, e foi o meu guia, o meu companheiro quando vim para a Suíça, e falei dele aos meus filhos e falo aos meus netos, e para mim é o meu companheiro. E a partir do momento que eu vivi aquela experiência de morte, eu senti muita confiança nele, e mesmo a força que estava em mim era de calma, de serenidade e de confiança. E foi a partir daí que eu avancei na vida e fui avançando na esperança de continuar, que era a maneira de nós vivermos assim. E saiu a ideia do livro para poder partilhar com as pessoas, poder comunicar, poder dar a conhecer que uma pessoa pode ser adulta e ter aquelas ideias de criança, aquela cumplicidade, e no meu tempo fazia-nos medo, é como se Deus castigasse e era mau, e eu tinha medo de Deus na altura, e talvez por isso fosse sempre muito obediente e tentei fazer sempre tudo que era à vontade dele, como diziam que era à vontade dele, e cheguei ao meu livro, onde tudo está explicado, e depois quem quiser ler conhece a minha história no completo. O seu pai, para além de lhe falar de Jesus, também lhe contava a história da Senhora de Fátima, e você diz que, a certa altura, que esperava que a levasse para o céu. Mas nesta altura está com os pés bem assentes na terra, sim. Com vontade de viver. De viver, mas eu hoje vejo a vida de outra maneira, porque na altura tinha medo da morte, porque achava que era escuro e a gente desaparecia, e hoje não vejo isso. Hoje vejo que o corpo desaparece, mas a alma, se posso falar assim, continua viva. Quer dizer que a nossa vida está sempre presente. Nessa altura ia para o convento, não é? Estive num convento. Não tínhamos falado nisso. Isso foi antes ou depois? Foi em criança ainda. Em criança. Foi em criança. Eu comia para o convento falar com Jesus, as freiras viam-me lá. E levaram-me até com uma delas a fazer um peditório perto da Figueira da Foz, e aos 17 anos a Madre Superiora chamou-me se eu queria ir para o convento, mesmo como freira. E então eu achei que não, que continuava a gostar de Deus cá fora sem ter que ir lá para dentro. Refere-me a Figueira da Foz, porquê? Porque era uma terra perto da Figueira que se chamava Carapelhos, onde eu fui com uma feira, uma irmã, como dizíamos, para casa de uma família.
E depois, mais tarde, foi enfermeira, ou ficha de enfermeira? Não percebi bem. Foi que, como andávamos a servir na casa dos senhores, com 15 anos, a minha mãe enviou-me tomar conta de uma senhora que estava doente, Nova Garriga dos Doce, tinha um cancro e eu tomei conta dela até à morte dela. Portanto, fiz a vez de uma enfermeira, digamos. Sim, exatamente. O senhor ia levar as injeções e depois o resto eu fazia tudo com ela, dava-lhe o tratamento. E então, aos 17 anos, a Madre Superior convidou-a para ir para a Freira? Sim. E aceitou? Não. Porquê? Porque ela dizia-me que via que eu gostava muito de Deus porque ia ao convento falar com ele, que eu gostava muito dos doentes e ia visitar as pessoas quando estavam doentes, eu entrava em casa das pessoas e ia visitá-las e eu disse-lhe que eu gostava de Deus, se eu fosse para o convento não podia visitar os doentes. Como sempre a fascinou o conhecimento espiritual, é tudo isso que retrata no seu livro, Sim. mas também a experiência que viveu da morte iminente. Sim. Tem tudo a ver. A partir da morte iminente vi a vida completamente diferente. É como se ainda hoje eu vivo uma parte na terra e uma parte no céu. Quer dizer, tento equilibrar as duas coisas. É como se eu... Viva a fé. Vivo. Uma fé talvez especial, porque eu não sou assim muita pessoa de andar sempre a... Não está metida nas igrejas? Não. É mais uma coisa íntima. E como é que pretende, por exemplo, falar com pessoas e falar sobre este assunto? É para quê? Para falar deste assunto, eu não vou sentir com as pessoas e dizer assim diretamente. Depende às vezes das conversas que elas tenham comigo, ou que elas estão tristes, ou isso, eu tento encorajá-las. E às vezes falo-lhe que eu também sinto qualquer coisa, que eu também posso ajudar em qualquer coisa. E ajuda aqui, em que aspecto? É interessante porque há muitas pessoas que me telefonam através de outras pessoas que lhes falaram de mim. E então, ajuda em que aspecto? Primeiro, procuro à pessoa o problema dela. Depois, tento dar a voltinha à energia dela, compreender se é físico, se é emocional, se é mental, se foi problemas que ela arranjou através do stress. E muitos problemas às vezes não pertencem às pessoas, pertencem a factos, a situações que viveram com as famílias, e isso vai projetar nelas uma emoção dura e que nós podemos dissipá-la, podemos limpá-la do corpo e a pessoa sente-se melhor. E seja qual for o problema que a pessoa tenha, ela própria equilibra-se, ela própria sente. É como se as pessoas pegam no fiozinho e começam a desfiar aquela emoção que se formou, e até que às vezes não têm mais nada, ficam felizes, ficam contentes. Palmeira, a certa altura também me diz que tem uma visita que a guia. Sim. E que depois passa essa mensagem às outras pessoas. Sim. Então quando foi esse o meu problema que eu morri, por exemplo, apareceram pessoas perto de mim, brilhantes, com vestidos parecidos como Jesus. Eram 4 e riam-se, eram muito brincalhões, muito comunicativos, muito sociáveis, e eu a primeira ideia que tive foi perguntar se eu estava morta. Disseram-me que não. Perguntei onde eu estava, disseram que estava no céu, e eu disse, então, se estou no céu, estou morta. E então explicaram-me que não, o céu e a terra é o mesmo lugar, são simplesmente estados de consciência que guardamos em nós, que temos que os compreender. E então foi isso que me incentivou a compreender melhor, e de vez em quando eles vêm, ou quando eu preciso de ajuda eu chamo, eles vêm, e tenho ajudado muitas pessoas através disso. Vou ler então este parêntese. O que adorei aprender foi compreender que qualquer problema de saúde se pode compreender através de regressão às vidas anteriores. Vive-se o momento como se fosse hoje. Aprender para depois ensinar. Exatamente, porque na altura eu também não conhecia, e o meu fascínio é poder ensinar aquilo que aprendi por mim própria, mas que também não conhecia. E então é como se nós temos um problema de saúde, mas no fundo ele não é nosso, ele vem na nossa energia, mas dos nossos antepassados, por exemplo, da parte da mãe ou da parte do pai, através da ADN. E então nós podemos focalizar na situação onde a pessoa tem a dor, onde tem o problema, e vamos descobrir na energia qual é essa parte em que viveu. Podemos ver, a pessoa vai sonhar, é como se é um certo sonho, onde a pessoa se vai encontrar naquela situação que já viveu, para encontrar o momento em que encontrou essa doença.
esse problema de saúde. E a maior parte das vezes liberta-se dele. Bem, Palmeira, vamos terminar por aqui. Antes de terminar, quero dizer o seguinte: eu posso lhe fazer todo o trabalho gratuito de paginação do seu livro, que se vai chamar O Céu é Aqui. Exatamente. Portanto, a parte de Obrigada. paginação desse livro eu posso lhe fazer gratuitamente na Repórter Editora. A Repórter Editora, que só editou um livro, Prostitutas, Sexo ou Contacto Físico. Sim. E ainda não editou mais livros porque a revista Repórter X não avançou ainda com esse projeto em conjunto por falta de tempo e de meios. A partir de agora vamos ter esses meios técnicos que poderemos então prosseguir, mas a paginação será-lhes feita gratuitamente. Obrigada. Bem, então para terminar, queria que me dissesse algo que tivesse ficado por dizer. Então acho que por agora vou fazer a minha formação até o mês de junho próximo e depois, entretanto, vamos publicar o livro. Depois tenho o segundo a fazer, porque o título do livro chama-se O Céu é Aqui, mas é feito em duas partes. A primeira é Uma Vida Guiada, que é a minha própria vida, e a segunda chama-se